Boa noite, irmãos e amigos. Mais uma vez aqui estamos convosco e esperamos que estas palestras seja na sua vida uma bênção. Hoje eu quero falar de uma coisa diretamente com cada um de vocês. É sobre hábitos. Hábitos. Existem hábitos bons e existem hábitos maus. Mas eu quero falar sobre que há uma necessidade de você, como cristão, minha irmã, jovem, moço, criança, criar um hábito devocional. Porque a vida de muitos, falando a vida espiritual, está dependendo somente da igreja. É a oração da igreja, é o que se ouve na igreja, é a leitura da Bíblia da igreja, é o que se fala do púlpito. E fora disto, não tem nada mais, a não ser aquela oraçãozinha: Senhor, abençoa a comida, Senhor, abençoa a minha noite, e obrigado e amém, pimba na cama. Não é assim. Para se criar um hábito devocional, eu quero que lhe dizer isso, em primeiro lugar, é uma necessidade. É uma necessidade. Você, como pai, como mãe, pesa sobre o seu ombro esse dever. Então você não pode ser negligente. Não deva ser negligente com o seu dever para com Deus. A igreja, por exemplo, não é um lugar de criar. A igreja, isto é, não tem responsabilidade de criar seus filhos espiritualmente. Ela ajuda, porque a verdadeira criação vem de casa. O verdadeiro exemplo vem de casa. Agora eu quero lhe perguntar: quais são os hábitos espirituais, os hábitos devocionais que você tem? Aqueles que vivem somente, vamos dizer, de tentativas, de pegadinhas, dá uma pegada por um momento, parece que vai, daqui um pouco para. De novo, recebe a visita do pastor, do diácono, algum culto abençoado, parece que agora a coisa vai caminhar e termina, esmorece. Que negócio é este de vai e volta diariamente? A vida ela é feita de decisões. Se você não tomar uma posição séria contigo mesmo, a coisa vai indo como o vento empurra, as circunstâncias empurram. Vocês nunca encontrarão pessoas bem-sucedidas na vida espiritual indisciplinadas, mas pessoas disciplinadas e que estabeleceram um hábito devocional para ler as Escrituras, para orar, para jejuar, para frequentar a igreja, para ter os cultos domésticos. Quantas vezes você ora com seus filhos? Tem crianças que não sabem nem o Pai Nosso.
Mas, contudo, sabe a historinha de tudo que é joguinhos, de tudo que é coisinha, e xuxinhas por aí, e etc. Mas nem o Pai Nosso sabe, não sabe nem sequer um salmo de cor, se fosse só criança, né? Mas, às vezes, é o pai das crianças, a própria mãe das crianças. Eu entendo, vivemos num mundo de corre-corre, de tantas preocupações e afazeres e etc. Mas veja Davi, quem mais era ocupado do que Davi? Um rei, tinha guerras por todas partes, tinha que administrar o seu grande reino, milhões de pessoas. Era um homem super ocupado. E ele diz que ele orava a Deus 7 vezes ao dia. Daniel, nada podia tirar de Daniel aqueles seus momentos com Deus. 3 vezes ele orava a Deus. Agora, você acha que foi fácil eles colocarem essa disciplina neles mesmos? Você acha que isto é um dom que vem de Deus? Não. Isto é algo que você tem que impor sobre você. Porque uma vida sem oração, a pessoa está mais simplesmente, como disse Jesus, orai para que não entreis em tentação. Quer dizer que a pessoa está mais pronta a cair em tentação, em tentações. Você tem que criar o seu hábito devocional. Como pastor? Ler as Escrituras. Quantos anos de fé você tem? Quantas vezes você já tem lido a Bíblia? E as mensagens, meus irmãos? Há muitos que estão fazendo da mensagem somente uma bela biblioteca em casa. Quando, na verdade, deveriam comer a mensagem, remoê-la. Quando o anjo deu o livro a João, que diz o irmão Brano, é um tipo da noiva, disse, toma e coma. Não é toma e engula, não. Observe no Velho Testamento que os animais limpos eram animais que remoíam. Igual o boi, ele vai ali, come, depois ele deita e vai remoer o que ele comeu. Não é ouvir um culto, não é ler uma palavra, você tem que meditar. Não é fazer aquela leitura superficial. Você tem que aproveitar mais do que Deus tem te dado este tempo. Comece o seu dia. Levante-se mais cedo. Deus, me ajude. Comece o seu dia com oração. Pedindo a Deus que Ele dirija, que Ele proteja, que guarde os demais e abençoe a família. Então, veja vocês. Comece, dê um tempo mais para Deus. Mas eu não tenho tempo, pastor. Mas para outras coisas você tem. Para outras coisas, ajeita tempo. E agora, para Deus. Se você tiver só 5 minutos, Deus ele vai aceitar os 5 minutos. Diz o irmão Brana. Mas o que Deus quer é todo o teu tempo. Eu sei que existem aquelas orações rápidas, aqueles momentos mais rápidos, mas você tem que ter o teu, como disse Jesus, entra em teu quarto, fecha a tua porta, a tua vida de oração mais profunda com Deus.
a vida de meditação. Você deve ter uma aproximação mais profunda com Deus. Então é necessário criar o hábito devocional. Nós vemos que Pedro e João sempre tinham seus momentos de orar. E uma vez, indo eles, diz a Bíblia, na hora da oração, na porta formosa, ali estava o coxo e este foi curado. A igreja primitiva teve este hábito. A vida de Moody, a vida de todos os grandes homens de Deus e mulheres de Deus, eles criaram este hábito. Então, veja vocês que isto deve se tornar este hábito até mesmo uma prática regular. De início você vai ter dificuldades, de início você vai ter problemas, entende? Mas é com disciplina. Você impõe sobre você mesmo. Então você dedica. Eu conheci lá que pai e a mãe, simplesmente, eles tinham um dia da família toda a jejuar. Mas isso de uma maneira voluntária, todos os jovens, sabe como que é adolescente. Agora, você ora junto com sua esposa? Você ora junto com seu esposo? Sua esposa lhe vê com a Bíblia na mão, com as mensagens na mão, com as pregações, os CDs, os DVDs, ou só os filmes das locadoras? Depois não queixe por ter uma vida rasa, pobre espiritualmente. Veja você, frequentar os cultos. Tem pessoas que é como católicos, pelo menos tem que ir uma vez por semana na igreja. Basta ir uma vez. Não frequenta a escola dominical, não frequenta os cultos de oração às quartas-feiras. Tem uma vida simplesmente desleixada espiritualmente. E Jesus nos disse que quem não é fiel no mínimo, não é fiel no máximo. E isto se aplica em todas as demais coisas da vida. Agora, quando é que se deve criar este hábito devocional? Você que é pai, mãe, tem suas criancinhas, desde pequenos. Faça o culto doméstico. Susana, mãe de João Wesley, tinha, creio que era 16 filhos. Mas ela foi aquela verdadeira mãe que criou seus filhos. Ensinou eles a orar, ensinou eles a ler a Bíblia, ensinou eles os caminhos de Deus. E o irmão Branham diz o seguinte: se eu fosse uma mulher, nas horas de folga, eu chamaria meus filhos e lhes ensinaria os bons caminhos do Senhor. Quando que isso deve ser feito, pastor? O mais cedo possível. Karl Marx, aquele diabo pai do comunismo, chegou a dizer o seguinte: dá-me uma criança por 3 anos e eu porei dentro dela a semente do comunismo e ninguém jamais poderá tirá-la. O dia que eu vi isso, eu pensei, falei, e os pais? Nós que temos nossos filhos a vida toda conosco e nunca coloca dentro deles a semente. Agora, dei o exemplo. Ensina a orar, ensina a cantar, ensine a meditar, ensine a frequentar os cultos. Porque é justamente neste período de infância
É onde se cria aquela estrutura fundamental que irá manter por toda a vida. Por isso aí está a importância do culto doméstico. Tire um tempo, se o homem não está, a mãe, como faz? Pega a Bíblia, não de uma maneira desorganizada, mas vai de uma maneira organizada. Temos os evangelhos, por exemplo. Vamos começar com o Evangelho de Mateus. Não quer dizer que vamos ler todo o capítulo. Há vários assuntos em um capítulo. Você simplesmente fale, leia, comente, pergunte o que você entendeu, o que é que você fala. E tem um tempo que as crianças estão cheias de perguntas. E aperta os pais. Então veja você. Vamos orar. Vamos cantar. Um hino, 2. Agora o João vai orar, o Joãozinho, a Maria. Vamos ouvir a oração de 1, de 2. Às vezes não é preciso todos orarem. Não, mas hoje é fulano que vai fazer a leitura, fulano que vai fazer a oração. E a coisa mais bonita é na hora mesmo dessa reunião familiar. Às vezes tem que discutir algum problema, chamar atenção, dar um conselho. Agora veja vocês, pais. Este é um dever que você tem diante de Deus para com a sua família, com seus filhos. Porque vai chegar o dia deles crescerem, têm suas faculdades, têm seus trabalhos e não tem tempo para nada. Mas que você tenha a consciência de que você pôs dentro deles a semente do Evangelho, e o mais Deus irá acudir, irá ajudar. No dia de feriados, ou que seja, faça o seu culto doméstico. Tem que haver mais religião dentro das casas. Está havendo muito pouco das coisas de Deus, dedicação dentro dos lares. É preciso que haja mais dedicação. E se você não ocupar o seu tempo dedicando-se mais às coisas de Deus, você irá dedicar mais às coisas naturais, consequentemente mundanas, contra Deus. Comece por vocês, pais. Discipline-se a vocês mesmos. Crie o seu hábito de adoração, de oração, o seu hábito devocional. Você tem que criar o seu hábito devocional. A vida espiritual é independente. Oxalá se o marido e a mulher fizesse isto. Agora, eu tenho visto casais que nunca se ajoelharam e oraram juntos. Às vezes, pastor, nunca vejo ele nem sequer ler uma Bíblia, uma mensagem. Ora, que relaxamento, que descuido. Então veja vocês que você, uma vez começando, eu sei que vai ser difícil de início, mas você deve prosseguir até que isso se torne uma coisa
um padrão, torne-se uma coisa normal. Talvez alguém pense que não necessita muito de Deus. Mas como cristãos, todos nós necessitamos. E mesmo eu, como pastor, não é porque eu sou pastor, estou sempre envolvido com as coisas de Deus, é que não preciso ter os meus momentos com Deus, a minha vida com Deus. Por mais que a gente esteja envolvido, pregando e falando o que seja, mas a vida particular, espiritualmente, essa cultuação, quer dizer, eu tenho que cultivar o meu hábito. Entende? Você tem que fazer o seu também. Agora não vai brigar com ela, não vai brigar com A, com B, com C. É você, é contigo que eu estou falando. Então, não será um tempo perdido que você tira para Deus. Pelo contrário, você está ganhando tempo. Lutero diz a história que quanto mais trabalho Lutero tinha, mais ele se dedicava a Deus para ter certeza de que teria sucesso. Por isso ele, mais tarde ele pôde dizer, tudo que eu confiei, tentei fazer, perdi, mas aquilo que eu confiei a Deus é os que me restaram. Agora, não deixe a coisa para depois das férias, para depois daquele negócio, para a semana que vem. Começa hoje. 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 Levante pela manhã, pela madrugada. Senhor, me desperte. Senhor, me dê o espírito de clamor, de oração. Que eu tenha aqueles momentos profundos de comunhão contigo. E você vai ver, irmão, irmã, que a vida muda. O lar muda. Tem muitos lares que estão voando muito baixo. O que precisa é voar mais alto, é chegar-se mais a Deus. Agora, pare e pense um pouco nisso. Faça uma alta crítica da sua vida espiritual, quer dizer, dos seus hábitos espirituais. Às vezes tem hábitos naturais, coisas bonitas, mas lembre-se, isso não é para Deus. Você precisa criar o seu hábito devocional, cuidar da sua alma. Determinar, como Sadraque, Meseque, Abednego determinaram. E sem determinar não se vai a lugar nenhum. A vida é feita de decisões. E você tem que cuidar da sua vida espiritual. E se queremos ser uma melhor bênção em casa, no trabalho, aonde quer que seja, ou para a igreja, viva mais perto de Deus. Caminhe junto com Deus. Então, sente-se com tua companheira, com teu companheiro, sente-se com seus filhos, diga, olha, eu tenho sido negligente. Eu penso que a primeira coisa é reconhecer a gente, os erros da gente. Mas vamos ajudar um ao outro. Nós temos necessidade. Há pouco de Deus aqui dentro dessa casa e muita televisão, ou sei lá o que mais, muita internet, muita festa, muitos compromissos, muitos lazeres. Quando
Em o primeiro lugar, disse Jesus, buscai o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar. Então, irmãos, entenda isto, que o seu tempo devocional, ela é uma bênção para a sua vida e para todos os seus. Para o seu trabalho, ponha teus negócios, ponha tudo diante de Deus. Não faça as coisas sem antes considerar aquilo em oração e esperar de Deus. Não faça as coisas porque parece que vai dar certas. Lembre-se, o diabo é um passarinheiro. Por isso Jesus disse, vigiai e orai. Tenha cuidado. E o seu tempo que você tirar para com Deus, você vai dizer, mais tarde, que bênção isto se tornou em minha vida. E este hábito de devocional irá simplesmente te levar em uma vida mais profunda com Deus, em um mais profundo relacionamento. Os lares, nossos lares, vou me incluir, precisamos todos mais disto. Precisa-se tomar posições e manter estas posições, custe o que custar. Se elas são bênçãos, então não vamos largá-las. Que Deus abençoe a todos, que Deus os guarde, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.